é a altura do baú. Lá dentro, livre, ele precisa ter pelo menos 2,10 de altura, 2,7 assim no mínimo. Por quê? Você precisa carregar a geladeira em pé. Fala, meus queridos, tudo bem? César aqui mais uma vez. Primeiro vídeo do ano de 2023. Feliz ano novo para você, tudo de bom, sucesso e prosperidade nesse ano que se inicia, né? Um novo ciclo aí de esperança. E vamos para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês aqui sobre 3 coisas que aconteceram no começo da minha carreira no transporte que quase me prejudicaram, quase fez com que eu desistisse, e não porque desisti, né, porque acabou as forças, mas às vezes as dificuldades que aparecem, os erros que nós cometemos, faz com que surjam dificuldades que possam limitar aí a nossa caminhada. E então eu vou comentar aqui com você que está aí querendo entrar nesse ramo de transporte. Como eu já falei no vídeo anterior, tem muitas pessoas que começaram agora há pouco tempo e muitos ainda querem começar, né? Querem comprar aí os seus carros e entrar nesse segmento. Então acho que essas 3 orientações aí vão ajudar vocês. Bom, pessoal, a primeira coisa que faltou para mim no começo foi falta de informação. E bom, o que acontece? Como eu já havia dito para vocês em um vídeo anterior, eu não era do ramo de transporte, trabalhava em rede de concessionária. Então, as pessoas na qual busquei informação, elas acabaram aí que me iludindo um pouco. E então, na minha cabeça, né, como pode estar sendo criado aí na sua cabeça também, que é só comprar o caminhão, né? Só ter o caminhão aí e o dinheiro já vai sair de dentro do baú, né? Você vai abrir as portas e tá lá o dinheiro para pagar suas contas, suas despesas, e vai ser fácil. Bom, eu tô aqui para trazer informação para você, né? Esse canal é para trazer aí as experiências que eu passei e dividir isso com você para que possa te alertar. E na verdade não é assim que acontece, né? Não é assim que aconteceu. Então faltou um pouco de informação para mim no começo. E se eu fosse começar hoje, quais seriam essas informações que eu preciso, né? Primeira coisa, então. Primeira informação que na minha época faltou. Poxa, que tipo de carroceria escolher? Então, por exemplo, você está aí pensando em comprar uma HR, ou uma Kia Bongo, ou até mesmo uma Master, né? Tá, que tipo de carroceria você vai querer? Já decidiu? Carroceria aberta? Carroceria com baú fechado, né? Baú de alumínio? O baú Sider, que é o de lona, que você consegue abrir e carregar com empilhadeira? E então essas informações você precisa ter, tá? Se você não conhece ninguém que mexe com transporte para te dar essas informações, então você está no lugar certo. Já se inscreve aí no canal e começa a acompanhar aí a nossa rotina. E qualquer dúvida você pode deixar nos comentários sua pergunta e eu vou ler todas. Agora, você precisa, se você tem um vizinho aí que faz carreto, que mexe com mudança, é bom você se aproximar dele, conversar, né? Tirar algumas dúvidas que você pode ter. Então, na minha época, quando eu fui iniciar, eu não tinha ninguém, tá? O que eu tinha aí era algumas pessoas que eu conhecia assim, no lugar onde eu estava lá trabalhando, alguém ia lá fazer uma entrega com o caminhão e eu fazer alguma pergunta. Só que muitas pessoas, eles não dão informação correta, né? Porque querem às vezes mostrar que estão em vantagem, mostrar que estão por cima, que eles estão bem, e na verdade não é bem assim. Então as pessoas começam a iludir as outras, né? E então essas informações que eu tinha eram bem rasas e não me ajudou em muita coisa não. Por isso que eu acabei até me iludindo. Bom, então faltou essa informação. Ninguém me disse, poxa, que você vai querer trabalhar com transporte? Então você precisa escolher carroceria aberta. Carroceria aberta não todo tipo de serviço que você consegue fazer com ele. Por exemplo, mudança. Uma mudança um pouco grande, com muitas caixas, né?
fica meio complicado. O baú não, o baú você enche de cima a baixo e tá ali, tá tudo travado, você encosta um no outro e não vai ter perigo de cair as coisas na rua. Agora, o carroceria aberta, eu tenho um amigo aqui que ele trabalha com uma Bongo carroceria aberta. E ele já falou que mudança muito grande é difícil de fazer. Então você tem que fazer carretos rápidos, né? Pega um sofá aqui, já leva para um lugar e desceu aquele sofá. Você já tem que ter uma outra coisa engatilhada, faz e retira entulho, entra dentro do estacionamento, né? Carroceria aberta. Baú já não entra. Então você tem essa vantagem aí, você consegue pegar coisas lá embaixo, tirar. E então o carroceria ele já tem um segmento diferente do baú. O baú não consegue levar o que carroceria leva. O que o baú leva, a carroceria consegue levar, exceto mudança grande aí, né? Vai ter um pouco de dificuldade. Então você precisa escolher, poxa, o que eu vou fazer? Com qual que eu vou me adaptar melhor? Carroceria tem problema de chuva. Na estrada tem que ter lona, tem que cobrir. O baú já, em relação a isso, não. Abriu as portas, jogou lá dentro, fecha as portas, vai embora, tá? E então essa informação eu não tive no começo, acho que faltou para mim, porque eu montei um caminhão baseado numa promessa de vaga numa transportadora, né, que eu ia agregar, e eu ia fazer viagens de Guarulhos para o Rio de Janeiro, ia levar peças de motor, né, peças mecânicas, e o caminhão ia ser carregado por empilhadeira. Então a pessoa que me prometeu o trabalho pediu para colocar um baú Sider. E eu, como não tinha experiência nenhuma, totalmente leigo no assunto, totalmente iludido, eu montei um baú Sider, né, eu comprei o caminhão zero, veio no chassi. Então eu fui lá e pedi para fazer um baú Sider. Então olha só o problema, o caminhão já ficou limitado. O baú Sider, para quem não sabe, né, normalmente é aquelas lona azul, né? Normalmente padrão aí é lona azul, né? Então ele abre a lateral todinha, as duas laterais, e aí vem a empilhadeira, vem pela lateral mesmo e coloca o que ela quer em cima do caminhão. E depois de pronto o meu baú, paguei uma nota naquela época lá, a pessoa já que prometeu a vaga para mim não conseguiu cumprir a promessa. E eu fiquei com um baú de lona que não servia para mais nada a não ser esse tipo de serviço e ficou perdido. Então não consegui o trabalho lá e aí deu um problemão, né? Que eu já contei para vocês aqui. Eu tive que ficar com o caminhão parado por conta disso logo no início e foi só acumulando as prestações aí que eu não conseguia pagar porque não tinha trabalho, né? Não tinha reserva nenhuma. Então foi acumulando as parcelas do caminhão até eu conseguir trocar o baú. Tive que dar esse baú de entrada em um de alumínio, que é o que está aqui hoje, para começar a trabalhar. Se alguém me dissesse, alguém do ramo falou, não faz isso porque você pode ter problema, e apesar que às vezes a gente está tão focado numa coisa que não quer ouvir ninguém, né? Então, se alguém me dissesse, não faz isso, vai ter problema, se esse cara não colocar você lá, você não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, ou até mesmo você entrar, não gostar do serviço, você vai sair, você vai para onde com esse caminhão? Então, gente, é importante a informação para que você não cometa erros pequenos que eu cometi no começo e quase me quebrou. Quase fez com que eu perdesse o pouco que eu tinha. Então, um baú de lona é um trabalho específico. Você tem que ter garantia e realmente você precisa aí, ter certeza, ter um contrato de que você vai conseguir trabalhar com ele. Então, você precisa decidir qual baú você vai querer. Para que finalidade que você vai querer trabalhar com caminhão. Não é só comprar um caminhão, né? O caminhão é ferramenta. É a mesma coisa que eu te der aí um aparelho de solda, por exemplo. Eu não sei fazer solda, mas eu posso comprar um aparelho de solda. Só que eu não vou conseguir ganhar dinheiro com ele. Agora um serralheiro consegue. Se ele souber manusear, ele sabe, ele faz portão. Então ele com a máquina de solda, ele compra lá e faz muito dinheiro. Eu não. O caminhão é a mesma coisa, o caminhão é ferramenta. Você comprou um caminhão, você vai ter que aprender a trabalhar com ele. Então você vai ter que ver, vou agregar? Vou fazer mudança? Vou carregar entulho? Vou fazer só carretos? Que carroceria que eu vou querer? Aberto, fechado? Você vai ter que decidir para que você não tenha problemas como eu tive no começo aí, tá? Principalmente com o baú. E fiquei limitado e quase quebrei as pernas.
Gente, uma outra coisa também para você que vai comprar um caminhão usado e quer fazer mudança, comprar um caminhãozinho com baú, é a altura do baú. Lá dentro, livre, ele precisa ter pelo menos 2,10 de altura, 2,7 assim no mínimo. Por quê? Você precisa carregar a geladeira em pé. Se você pegar um que tem 1,80 a 1,90 aí, você já não vai conseguir pôr geladeira em pé. A grande maioria não vai conseguir ficar de pé lá no caminhão. Colchão também não, e tudo você vai limitar seu espaço. Então na hora de você comprar um caminhãozinho usado também, você precisa se atentar nas medidas do baú. Tem que ver largura, tem que ver comprimento, tem que ver altura. O meu aqui, ele tem 3 metros de comprimento livre, tem 2,10 livre de altura e tem 1,80 de largura. Assim eu consigo fazer bastante mudança com esse caminhão, mesmo parecendo ser pequeno, né? Agora, uma outra coisa também, o segundo ponto, que eu criei aí na minha mente, assim que eu entrei no segmento de transporte, foi achar que só dá para ganhar dinheiro com esses caminhãozinhos se agregar. Isso mesmo, todo mundo falava que tinha que agregar. Compra um caminhãozinho e agrega e você vai ganhar dinheiro. Bom, gente, sinceramente, eu fiquei 5 anos agregado. E nesses 5 anos, eu mal conseguia pagar as parcelas do caminhão. É verdade. Eu consegui pagar, claro, fiquei 5 anos lá. Mas viver com uma certa folga, como eu vivo hoje, fazendo mudanças, não conseguia. É muito diferente. Então, um dos erros também, né? O segundo erro foi achar que só dá para ganhar dinheiro se agregar o caminhão. E, na verdade, é uma ilusão isso daí, né? Na minha opinião, tá, gente? Vou deixar bem claro aqui que é na minha opinião, baseado na minha experiência. E eu já estou aí com o meu caminhãozinho, né? Nesse ano vai fazer aí 12 anos, né? E desses 12 anos, 5 anos eu passei agregado. Então, no começo, o que se dizia era isso: compra o caminhão e agrega, compra o caminhão e agrega. Se não agregar, não dá, tem que agregar, tem que arrumar um serviço numa transportadora. Gente, era essa a conversa. Bom, é o seguinte, você vai agregar esse caminhão, você tem que trabalhar de segunda a sábado, pelo menos. E eu trabalhava de segunda a sábado aí. O caminhão tá rodando todo dia, toda hora tá rodando. E quanto mais roda, mais gasto dá. Ele vai gerando manutenções. Já começa aí pelas trocas de óleo, ele rapidamente atinge aí a quilometragem, né? Eu rodo aqui 5.000 quilômetros para trocar o óleo, cada troca de óleo é a cada 5.000, né? Então você tem que trocar, uma vez você troca o óleo e filtro de óleo, e na outra vez você troca óleo, filtro de óleo, de combustível e de ar. Então você fica intercalando isso daí. Bom, aí vem pastilha de freio. Esse carro aqui tem as buchas de suspensão, pivô que estraga, porque é muito buraco aqui na Grande São Paulo, né, em qualquer lugar, e então tem muito buraco. Então o sistema da suspensão ele já é atingido, as buchas da bandeja, pivô, bucha da barra estabilizadora, as bieletas. E eu estou dizendo aqui do meu carro, da minha Kia Bongo, mas a maioria dos carros de trabalho tem a mesma coisa. Amortecedor que vai embora, atinge a quilometragem rápido. Então, tá rodando, tá dando gasto. E o que você ganha diariamente, você já tem que tirar aí o valor do combustível, o valor do ajudante, o valor da alimentação. E no final do dia, o que sobrou líquido, você vai juntar aí com o dia de amanhã e não vai nem chegar a diária de um dia. Então, assim, para mim foi difícil, porque eu não enxergava isso. Então, não dava certo. Eu fiquei tanto tempo batendo cabeça e achando que não tinha outra saída, não tinha o que fazer com o caminhão. E eu não queria fazer mudança porque achava que mudança não dava nada. Que justamente isso que eu via. Tem que agregar, porque se você não tiver um trabalho fixo, você não vai conseguir fazer nada com o caminhão, mudança não dá dinheiro. Bom, para quem tá agregado, eu não sei se tem as mesmas dificuldades que eu tive, mas para fazer manutenção no caminhão é difícil. Esses pneus aqui são caros, você tem que colocar pneu bom, pneu novo, pneu de qualidade.
Se você reforma um pneu, se você coloca um pneu remold, se você manda recapar o pneu, ele sempre vai te deixar na mão. Sempre deixa na mão. E sabe, você está carregado, o pneu estoura, você está carregado, o pneu fura, dá problema. E então, para você não ter dor de cabeça, tem que pôr um pneu novo. E um pneu desse aqui hoje está a última vez que eu paguei, há cerca de 2 anos atrás, foi R$ 760 cada pneu. Hoje, sinceramente, eu não sei quanto que tá, deve ter aumentado. Mas eu nunca tive problema porque eu conseguia pôr pneu bom. Só que também, né, tinha que pagar essas coisas. Então eu nunca tive uma folga assim, porque o dinheiro ia tudo pro próprio caminhão que eu estava pagando, para manutenção e ajudante e combustível. Então passei muita dificuldade na minha casa e pagava aluguel, já era casado, tinha minha filha pequena, minhas filhas, né? E então eu passei muita dificuldade durante esses 5 anos agregado aí. Eu passei dificuldade no início, depois que eu agreguei, amenizou, mas também eu segui aí com dificuldade. Então, gente, não adianta se iludir achando aí que a única coisa que dá para fazer com o caminhão é agregar. Como eu falei, ele é uma ferramenta de trabalho. Se você aprender a usar esse caminhão aqui, você vai conseguir ter recursos, né? Então, assim, o caminhão é ferramenta, depende muito de você souber negociar com as pessoas, você vender seu serviço e você saber aí o que você tem nas mãos. Poxa, meu, se você tem um caminhão e você é uma pessoa que fala bem, você consegue negociar, você consegue ter bons relacionamentos, você vai ter várias portas e várias oportunidades de trabalho. E não é só dentro de uma transportadora. Na transportadora você vai ser como se fosse um funcionário mesmo. Tem horário para chegar, pega lá as notas, né, suas entregas do seu setor, vai e faz, depois vai para casa. Está lá o seu salário fixo, né? E é só aquilo, por mais que você trabalhe, você não vai conseguir passar aí do que é proposto aí inicialmente, né? Diferente aqui do serviço autônomo, né? Como hoje eu faço mudanças, né? O que eu mais faço é mudança, mas venho seguindo aí também dentro de carretos, atendo empresas, pequenas empresas que me possibilitam aí de ter um ganho muito grande com o caminhão. Então, hoje, em hipótese nenhuma, eu agregaria o caminhão. Se eu tivesse que escolher entre ou eu agrego o caminhão ou fico sem o caminhão, eu ficaria sem o caminhão e iria fazer outra coisa, porque na minha opinião e na minha escolha, como já fui agregado, isso não é uma coisa que para mim seria legal fazer com o caminhão. O caminhão ele é muito caro para fazer manutenção e então se ele rodar tem que ser pago para isso, já tem que ser calculado. E a transportadora não calcula isso, ela dá um valor lá para você e, enfim, que você vou te pagar para você fazer essas entregas é X. Você quer? Bem, não quer? Chama o próximo da fila. Então, gente, segunda coisa que quase me quebrou aí também foi achar que só dava para agregar o caminhão. E não, o caminhão dá para você fazer outras coisas sem ser agregado, dá para você trabalhar de forma autônoma, você mesmo sendo dono aí do seu negócio. Gente, agora sim, o terceiro ponto. Eu já falei aqui algumas vezes sobre ilusão. E o terceiro ponto que quase me prejudicou é justamente isso, se iludir, né? Ficar ludibriado aí. Eu achei que era muito fácil ganhar dinheiro com caminhão. Ah, não, é só ter um caminhão e o dinheiro já, como eu falei, né, vai aparecer no baú. E não é assim não. Se você tem um caminhão, se prepare para trabalhar. Que o caminhão é serviço pesado, não é coisa de criança não é coisa de brincadeira não. Mas assim, gente, eu também me iludi em relação a isso. Achei que ia ganhar dinheiro muito fácil. E ter um caminhão requer muito trabalho, muita dedicação. Se você escolher fazer mudança, você vai ter que fazer mudança de uma forma qualificada. Você tem que aprender a manusear os móveis das pessoas. Para você ganhar mais dinheiro ainda com mudança, você tem que aprender a fazer desmontagem, montagem e instalação de móveis. Então não dá para se iludir achando que vai ser fácil. Tem que ralar. E muitas vezes eu tenho horário para sair de casa.
diariamente, né? Agora nessa semana, a primeira semana aí de janeiro, muitas pessoas estão de férias, então é bem parado. Só vou ter serviço agora quinta e sexta-feira. Hoje é terça-feira ainda. Então, assim, gente, não se iluda achando que é fácil, não. Ter um caminhão é trabalho difícil, é trabalho pesado. E você não vai ter horário para sair de casa. Aliás, vai ter horário para sair de casa, não vai ter horário para voltar. Não dá para você escolher só coisa fácil, não. Querer só carregar algodão, querer só carregar caixas vazias. Você vai ter que respeitar, claro, aí a tara do caminhão, mas às vezes você vai enfrentar dias difíceis. Vão vir os dias difíceis e também vão ter os dias fáceis. Tem muita mudança que a gente faz aqui que é muito fácil. E a gente até fica com vergonha, sinceramente. Às vezes cobra um valor aí para fazer a mudança é muito fácil, é muito rápido de fazer. A gente fica com vergonha até, né? Aí foi, caramba, cobrei tão caro aí pra fazer esse serviço, né? Mas também tem a mudança que é difícil de fazer. Tem mudança com escada, tem mudança que dá problema, tem mudança que atrasa e mudança que a gente sofre mesmo. Tem muita caixa pesada, tem mudanças que o cliente tem muitos livros, então a gente acaba ficando exausto. Mas o importante é você trabalhar com os pés no chão. E se você vai entrar nessa agora, entre sabendo que ter um caminhão também não é moleza. Nenhum trabalho é fácil de fazer. Todo trabalho dá trabalho e o caminhão também não fica atrás. Então, para você que está querendo comprar aí um caminhão, entrar nesse segmento de transporte, ou até mesmo para você que já entrou, sucesso, não desista, vai atrás da informação. Não se iluda, claro. E o retorno vai chegar. Pode ser que demore, pode ser que no começo você passe dificuldades, mas se relacione com pessoas. Não feche as portas com ninguém, tenta ser o mais maleável possível. Eu já passei por muitas coisas aí e muitas vezes eu tive que dar uma resposta branda para acalmar ali o momento, e isso me trouxe retorno. Hoje eu conheço muitas pessoas, essas pessoas abrem portas para mim e a gente vai seguindo assim. A gente vai crescendo por conta das pessoas. E tem trabalho difícil de fazer, mas não é impossível de ser feito. O que for impossível de ser feito, você não pega, é claro. Passa para uma outra pessoa que tem capacidade de fazer. Pessoal, vou ficando por aqui. Deixa aí seu like e deixa o seu comentário aí também. Me ajuda que eu te ajudo. Até o próximo vídeo. Feliz 2023.